Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Márcio Menezes, eu sou profissional da Educação Física e estou aqui no projeto Movimento e Ação para tratar de um componente muito importante, a promoção da saúde, referente à Educação Física, que vocês sabem muito bem qual é a disciplina, não é verdade? Então, o que seria a promoção da saúde? Por que praticar atividades físicas? O discurso científico, a especialidade e a organização das práticas em saúde circunscreveram-se a partir de conceitos objetivos não de saúde, mas de doença. Ou seja, até hoje só tratamos a saúde a partir da doença. Nunca nos atentamos ao cuidado da saúde em si, A doença sempre esteve como um protagonista da história. Quando a gente está doente, procura uma unidade de saúde. Quando a gente sente alguma dor, procura um médico. E isso não deve acontecer. Temos que tratar nossa saúde todos os dias. Os cuidados são diários. Ao escovar os dentes, ao fazer uma comida com uma boa alimentação, tomar água diariamente. Tudo isso são cuidados da saúde e podem ser enquadrados também como promoção da saúde. Saúde versus doença. A saúde e o adoecer são formas pelas quais a vida se expressa. A gente adoece, sim. Nem todos os dias estamos 100%. Às vezes acordamos com uma dorzinha de cabeça, às vezes a gente está com uma dorzinha na lombar, no pé, mas não quer dizer que aquilo é uma doença. Pode ser um indício, A saúde não é objeto que se possa delimitar. Não se traduz em conceito científico, da mesma forma que o sofrimento se caracteriza o adoecer. Da mesma forma como eu coloquei a vocês, é comum que um dia você acorde um pouco mais disposto, outro dia você acorde com uma dorzinha, e a gente tem que conviver com isso de uma forma bem natural, mas sempre sabendo qual é o equilíbrio do nosso corpo. O que é que ele pode nos trazer? Quais os sinais e indícios que eles podem demonstrar que a gente está doente ou não. Promoção versus prevenção. Professor, promoção e prevenção. O senhor falou sobre promoção da saúde. O que seria promoção da saúde? Vamos lá ver o que é, exatamente. A prevenção em saúde exige ação antecipada, baseada no conhecimento da história natural da doença, a fim de tornar improvável o progresso posterior da doença. Um exemplo que eu coloquei aqui é a vacina. A vacina da Covid é uma forma de prevenir a doença. Se a gente se prevenir, tomando a vacina, com certeza a gente elimina o maior risco de adoecer e ir a vias de fato. A promoção da saúde refere-se a medidas que não se dirigem a uma determinada doença ou desordem, mas servem para aumentar a saúde e o bem-estar geral. E eu coloquei como exemplo aqui uma boa alimentação e os próprios cuidados com a saúde. Ou seja, cada vez que a gente, de alguma forma, faz aquela comida com menos sal, ingere menos açúcar, pratica um pouco mais de atividade física, deixa de alguma forma, ficar muito tempo na televisão, vendo o celular, dormindo tarde, perdendo sono. Isso tudo é promoção da saúde. A gente evita maiores danos que podem trazer malefícios para a gente. Isso seria, então, uma visão integral da saúde. É o que a gente chama de determinantes sociais da saúde, DSS, que seriam 4, basicamente. O primeiro deles são as condições de vida e de trabalho. Todo mundo aqui trabalha, sabe o quanto isso exige de nós, e isso determina, sim, a nossa saúde. Quem larga cedo, quem acorda tarde, quem tem que pegar 2, 3, 4 conduções para chegar ao trabalho, e às vezes chega lá, as condições de trabalho não são tão adequadas. Isso determina como a gente vai se sentir no dia a dia. A instrução, a educação, quanto mais a gente estuda, mais sabido a gente fica, não é verdade? E a gente vai saber como se alimentar melhor, como se cuidar melhor. O ambiente físico faz parte desse contexto, a partir do momento que a gente não pode estar exposto a condições que possam trazer malefícios. E as políticas públicas estão envolvidas quando
os governantes se envolvem e tentam delimitar, tentam promover e fazer com que as pessoas se tornem mais conscientes nesse processo. É o que a gente está fazendo aqui agora. Os fatores psicossociais. Já está bem entendido que a saúde não é só um contexto de biologia em si, né? Não é só um contexto de biologia. A saúde é um contexto biopsicossocial, né? É biológico, é psicológico e é social, né? A gente, para estar feliz, a gente precisa não estar só bem, né, com o nosso próprio corpo. A gente tem que estar bem de cabeça também. A gente está bem com o homem lá de cima, a gente está bem com os nossos semelhantes, com os nossos vizinhos, com nossa família. Isso tudo envolvido traz uma sensação de bem-estar bem maior. E isso é saúde. Esses fatores psicossociais também a gente pode colocar como os grupos e comunidades que vocês participam. Por exemplo, vocês devem ter, para os homens, um grupinho que joga um dominó, ou então bate uma peladinha, né? Então, de alguma forma ali, extravasa uma tensão semanal, as pessoas conversam, né? De outra forma, as mulheres também têm seus grupos, que seja na igreja, que seja na rua, ou até na própria família, que é o mais comum. Quando se conversa, quando a gente vai trocar ideias, isso tudo a gente está praticando saúde, né? Agora, claro, temos que praticar com discernimento. Vai se reunir, vamos evitar, por exemplo, colocar determinadas comidas que a gente sabe que exageradamente vai trazer malefício para a nossa saúde. Assim também como os homens, depois da peladinha, rola aquela cervejinha, tem que se evitar. Excessos nunca são legais. Os fatores hereditários são fatores que a gente tem que conviver no dia a dia, né? Tem gente que acaba desenvolvendo uma hipertensão, uma diabetes. Por quê? Porque o pai tinha, porque a mãe tinha, o avô tinha uma propensão a um tipo de doença. Mas isso a gente tem que contornar com os nossos hábitos, com o nosso controle de vida em si, né? Esse equilíbrio que eu tinha colocado, isso deve determinar exatamente como a gente vai desenvolver a nossa condição diária, que é justamente o comportamento individual, o nosso estilo de vida, a atividade física, a dieta balanceada e aquele que eu tinha colocado, o uso de álcool, tabaco e drogas, pode determinar e determina diretamente como a nossa saúde se apresenta. O estilo de vida, seja manter práticas cotidianas de atividade, que vai trazer benefícios, como também uma boa alimentação, que seja na escolha dos alimentos, que seja no trato dos alimentos, né? No manuseio, não usar muita fritura, não usar muito açúcar, evitar o sal ao máximo, usar produtos naturais, evitar industrializados. Isso é um estilo de vida, né? Tem gente que gosta de usar tênis para caminhar, porque é mais confortável. Legal, isso vai trazer um estilo de vida legal para ele, vai começar a usar roupas mais despojadas, né? Eu sei que para cada ocasião existe uma vestimenta, mas a gente também tem que fazer com que isso nos traga benefícios no dia a dia. A atividade física é o que a gente vai tratar, de certa forma, ela é primordial para que o nosso corpo trabalhe bem, né? Nós nascemos para o trabalho, né? Ninguém consegue viver adequadamente parado. Somos seres sociais. Precisamos conviver com as pessoas, precisamos nos movimentar. A atividade física também traz benefícios, porque esse gasto calórico, essa prática, vai desenvolver o nosso corpo, e isso envolve nossa mente, envolve nosso psicológico, nossos amigos. Isso tudo traz essa sensação de bem-estar do que a gente está colocando como promoção à saúde. A dieta balanceada, como eu coloquei, a gente tem que evitar os excessos, não é verdade? Tem que se alimentar com menos alimentos processados possíveis, alimentos naturais, ou seja, aquele feijão com arroz, aquela carne sem gordura, quem for se alimentar com carne, na questão do proteica em si, né, no consumo de proteínas, verduras e frutas, incluir no mínimo 3 porções de frutas diárias, né, muita verdura à vontade. Isso tudo é uma forma de a gente
determinar socialmente a nossa saúde, sim. E evitar o uso de álcool, drogas e principalmente o cigarro. Professor, mas como devemos nos prevenir então? Promovendo nossa saúde. É o que eu estou colocando para vocês. A noção de prevenção, né, passa a um conceito de promoção. A gente tem que buscar, a gente tem que promover a nossa saúde, né? A prevenção em si, ela é básica. Se eu ficar em casa, provavelmente eu não pegue Covid, sim. Mas, se eu me exercitar, se eu me alimentar bem e se eu manter boas relações, né, com os devidos cuidados, se por acaso eu pegar Covid, eu vou estar preparado para superá-la. Isso é promover a saúde. E aqui eu trago para vocês o estudo de Framingham, cardiologista, que definiu os fatores de risco para a doença arterial coronariana, do coração. Quer dizer, os fatores de risco são fumar, o tabagismo, a hipertensão arterial, a pressão alta, o colesterol, e existe aqui o LDL e o HDL. O LDL é ruim, se for alto. O HDL baixo, o HDL tem que estar alto. O HDL é o colesterol bom, e você só consegue desenvolver o HDL a partir da atividade física. Sabiam disso? Pois é. O LDL a gente consegue também consumir bastante praticando atividade. Diabetes, como vocês devem conhecer também, é quando a gente de alguma forma consome demais açúcares. Isso traz inclusive sobrepeso e os malefícios que o sobrepeso pode nos trazer, né? A obesidade. E aqui o sedentarismo se enquadra também como um dos fatores de risco, ou seja, vocês precisam praticar atividade, nós todos precisamos praticar atividade. Não é uma questão só de bem-estar, é quase que uma obrigação para que a nossa saúde esteja bem e sempre em dia. Professor, e como eu posso melhorar mais ainda a minha saúde? Cuidando do nosso coração, não é verdade? Praticando atividades diárias, cíclicas, caminhando, quem puder ter acesso a algum ambiente aquático, nadando, ou então ter uma bicicleta em casa, utilizar a bicicleta para fazer atividades, para comprar uma pequena feira, ou desenrolar alguma bronca, vai pagar uma conta, uma coisa, aí pega a bicicleta, vai lá, desce do ônibus 2 paradas antes. Vou para casa, vou descer 2 paradas antes, porque eu vou aproveitar e vou caminhar 15 minutos para chegar em casa. Não é verdade, Chaminézinho? Isso vai nos trazer também um benefício. É um gasto calórico? Sim, é. Amar é importante demais. Eu falei para vocês, é um processo biopsicossocial. A gente tem que não só cuidar do nosso coração, a gente também tem que amar, a gente também tem que tratar bem as pessoas, tem que cuidar de casa, das pessoas que estão do nosso lado, das pessoas que estão do nosso lado nas piores horas. Então, quem conta com isso, valorize. Amar faz bem para o coração. Orar também, o homem lá de cima agradece. A gente não é feito só de carne, não. A alma lá dentro funciona de uma forma bem eficiente para a nossa cabeça. E a gente orar, falar com Deus é importante. Além disso tudo, se exercitar. E aqui eu trago para vocês alguns dados da OMS, da Organização Pan-Americana de Saúde, que diz que cerca de 30% das pessoas morrem de doenças cardiovasculares. Doenças cardiovasculares, eu posso dizer para vocês que são basicamente, né, um infarto do miocárdio, um AVC, né, uma trombose. Tudo isso são acidentes cardiovasculares. Então, 30% das pessoas acabam morrendo porque não cuidam do coração. Vejam só. Outros pesquisadores da Federal de Minas Gerais e do Rio de Janeiro acabaram de atestar que o número de mortes por doenças cardiovasculares cresceu cerca de 132% no Brasil durante a pandemia. E em Recife cresceu 71%. Vejam só, como as pessoas estão em casa, as pessoas não se exercitam, ficam paradas.
Está faltando movimento. Não é só ficar em casa. A prevenção é importante, mas a promoção é melhor ainda. Vocês têm que promover a saúde. Vocês precisam se movimentar e fazer com que traga esses benefícios. 80% dos usuários do SUS no Brasil os brasileiros são usuários do SUS. E apenas 4 pessoas a cada 10 são aconselhadas a praticar atividade física. Destas, quem mais recebe conselhos? Pessoas casadas, com mais de 40 anos, pessoas que tomam medicamentos e que caminham só no lazer, né? Quer dizer, 80% das pessoas no Brasil, praticamente todas as pessoas dependem do SUS. Dessas, a cada 10 pessoas, só 4 são indicadas para praticar atividade física. E nesse perfil, são casadas, com mais de 40 anos e tomam medicamentos. Se vocês se enquadram nesse perfil, vocês precisam incrementar um pouco mais a atividade física no dia a dia, no cotidiano de vocês. Como vocês vão fazer isso? Já já vou lançar um desafio. E aqui eu trago benefícios da prática de atividade regular, né? Não é só, professor, você está falando só de doença, professor, eu estou ficando já assustado. Calma, agora vai vir a conta. Você que pratica atividade física tem 31% de redução no risco de adquirir doenças infecciosas. Diminui quase 1/3. 37% da redução na mortalidade de doenças infecciosas. Também diminui mais ainda. 14% aumenta a produção de anticorpos quando a pessoa é vacinada. Quer dizer, quem é vacinado contra o Covid e pratica atividade física fica 15% a mais protegida se praticar atividade, né? Um estudo mostrou, entre 50 mil pessoas, né, que a chance de morrer por Covid é 2,5 vezes maior em pessoas fisicamente inativas, né, em comparação a pessoas que atendem às recomendações de 150 minutos ou mais por semana de atividades físicas moderadas e vigorosas. O que isso quer dizer? Se a gente tem uma missão, temos que praticar 150 minutos de atividade física por semana. Isso é muito? Não. 150 minutos dá basicamente 2 horas e meia. A gente pode fragmentar essas 2 horas e meia. Pode ser 30 minutos diários por 5 dias, né? Podem ser 3 sessões de 40 minutos, com mais uma complementação de uma atividade diária que vocês fazem dentro de casa. Quem lava carro, quem faz faxina, quem lava roupa na mão, isso tudo é atividade, pessoal. É atividade, sim, mas a gente tem que suplantar isso. A gente tem que ir além dessa atividade diária. A gente tem que impor atividades sistematizadas de atividade física para que a gente possa ter esses benefícios. Voltou. E vamos aqui ao nosso desafio. O desafio da semana foi o que eu tinha colocado para vocês aqui. São 2 sessões de atividades, certo? Eu desafio vocês a fazer 2 sessões de atividades moderadas, vigorosas, por 30 a 40 minutos. E aí, postar nas redes sociais lá, tira uma foto, bota lá na rede social. Professor, não tenho rede social, mas eu tenho certeza que seu filho deve ter, ou seu neto. Por que não tirar uma foto com ele, brincando com ele, dando um banho num cachorro? Que legal! Olha aí, 2 sessões, eu estou desafiando a vocês a fazer 2 sessões moderadas a vigorosas. Eu não sei o que é isso, professor, moderada e vigorosa. Para cada pessoa existe uma certa limitação. Se você se sente bem naquela atividade, massa. Está moderada, vigorosa, legal. Não, está devagar, aumenta. É isso. Bem, esse é o desafio da semana. Tomara que eu não tenha tomado tanto tempo de vocês, muitas informações. Semana que vem, na próxima aula, estaremos aqui. Um beijo, fique com Deus, converse com o lá de cima e até a próxima aula. Valeu!